Olá, amados, meus companheiros, meus alunos, que saudade de vocês. Aqui quem fala é o professor Tim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar trabalhando um pouquinho sobre poder, política e Estado no Brasil, enfatizando agora a ideia do regime militar, da ditadura militar, da República dos Generais. Todos esses são codinomes para o que aconteceu a partir de 64 no Brasil. Bom, o que é ditadura militar segundo o site Brasil Escola? De acordo com Brasil Escola, UOL, ditadura militar foi o período da história brasileira que se estendeu de 1964 a 1985. Só isso. Aff. Bom, amados, se liguem. A ditadura militar foi um período que até outro dia, existia um consenso sobre o caráter prejudicial em muitos aspectos da ditadura militar. Porém, recentemente, houve um resgate heróico, ufanista, querendo exaltar esse período como um período válido no que diz respeito até à manutenção da regra e ordem. Então, nós temos aqui duas versões que nos ajudam a perceber como esse assunto é importante para a atualidade, entenderam? Como é um assunto importante para se pensar a nossa sociedade hoje. Então, quando surgiu a ditadura militar? Em 1964. Já falei para vocês que datas não são de todo importantes para decorar, porém algumas é normal, é meio que natural o estudante do ensino médio saber, porque esse período foi marcante para o teu país. Então você precisa saber que em 1964 foi instaurada a ditadura militar. Derrubando quem? Derrubando João Goulart. João Goulart, que era alguém que falava em reforma agrária. O que é reforma agrária? Pegar essas terras do Brasil, que estão na mão de poucas pessoas, e dividir para aqueles que não têm terra. Então, o presidente que foi tirado do poder, ele tinha umas ideias meio assim pró-pobre, pró-classe baixa. Timóteo quer dizer que ele era do bem, bonzinho. Não estou falando que ele é do bem, do bonzinho. Mas ele tinha um discurso que era tendencioso para políticas pró-trabalhadores, pró-classe baixa. Isso fez com que alguns levantassem suspeita de que ele queria transformar o Brasil num país comunista. Então houve essa desculpa para a instauração do poder militar. Então, nós temos a República dos Generais, que durou de 64 a 85. Esse período divide-se politicamente em três momentos. 4 anos, 64 a 68, depois de 69 a 73, de 74 a 84. Como é que se deu? O que é mais importante para se saber no que diz respeito à sociologia desse momento. No primeiro momento, os militares editaram atos institucionais. Se liga, vocês precisam saber que neste período militar houve a fama, houve o que deu fama a esse momento foi AI, atos institucionais. Foram vários atos institucionais que demandavam, que decretavam coisas a respeito da política nacional. Exemplo, suspendendo as eleições diretas para cargos executivos e os direitos políticos de centenas de pessoas. O que é o direito político? De forma básica, o direito político é o direito de votar e ser votado. Mas tem mais coisa envolvida nisto. Você, como não tem direito político, você perde também o direito a ser um cidadão pleno na sociedade democrática. Numa sociedade democrática, quem não tem direito político é caçado, é perseguido, é investigado constantemente.
Então, criou-se a ideia de bipartidarismo. Um era a Arena, o outro era o MDB. Então, a Arena era o partido que estava no poder e o MDB era uma oposição. Alguém vai dizer, que bom, Timóteo, tinha uma oposição, mas era uma oposição de fachada. Era uma oposição que não poderia, vamos dizer, dar um passo à frente, ser muito rebelde. Era uma oposição que deveria se manter no centro. Entendeu? Timóteo, que negócio é esse de centro? É porque geralmente nós temos um espectro político à direita e à esquerda. Um pouco mais à direita tem a ver com quem é a favor do conservadorismo. Um pouco mais à esquerda tem a ver com quem é a favor do progressismo. Um quer conservar acima de tudo, o outro quer transformar acima de tudo. Lógico que isso aqui são dois exemplos bem opostos, mas tem aquele que quer transformar um pouquinho, mudar um pouquinho, tem aqueles que estão no meio, etc. O que eu estou dizendo com o MDB é que ele não poderia ser transformador. Ele precisava estar o tempo todo sendo uma oposição vigiada. Uma oposição que tinha que pensar muito antes de falar. Tá? Então, nos primeiros anos do golpe, ocorreram manifestações públicas contra o regime militar. Logo passaram a ser reprimidas com violência. E aí vem o Ato Institucional número 5, AI-5, editado em 13 de dezembro de 68. Praticamente anulou a Constituição de 67 e tornou clara a implantação de uma ditadura. Muita gente anda contestando para dizer que isso não foi uma ditadura. Eles usam argumentos dos mais diversos. Eles comparam mortes. A ditadura no Chile matou mais, a ditadura na Argentina matou mais. Como é que vocês falam de uma ditadura aqui no Brasil que matou ou fez sumir corpos de aproximadamente 400 pessoas? É porque nós somos tão acostumados a ser preconceituosos que nós não pensamos o que a ditadura fez com os índios no Brasil. Isso é um capítulo bem à parte da nossa sociedade, da nossa história, porque nós acabamos pensando só na cidade, São Paulo, Rio, o que aconteceu nesse tempo, movimentos sociais e tal. Mas o que acontecia durante a ditadura militar, no que se chamou, na corrida para a Amazônia, na ampliação, fazer a Amazônia dar lucro, foi uma matança de mais de 8 mil índios. Vou falar aqui ao pé da letra, aproximadamente 8 mil índios. Então, até o nosso preconceito como professor, às vezes, de colocar só os 400 mortos e sumidos, mostra como nós acabamos colocando o índio como outro ser. E não. Ele é uma pessoa, é brasileiro, e nós aqui somos preconceituosos e não consideramos as perdas que sofreram aqueles povos, que foram as perdas que sofreu o Brasil. Então se ligue, existem muitas coisas para se pensar a respeito disso. É ou não uma ditadura? Nesse caso, quando você retira direitos políticos, quando você vê no outro o inimigo político, o inimigo da nação, você está estabelecendo que nós só vamos permitir alguns tipos de pessoas, alguns tipos de pensamento, e vamos eliminar todos os outros. A ideia de metralhar o seu adversário, como o atual presidente falou antes de se eleger, tem a ver diretamente não só com uma metáfora, mas tem a ver com um pensamento hegemônico, quer dizer, um pensamento muito comum das pessoas do grupo de elite que quer estabelecer um governo ditatorial. Então, no segundo momento, os chamados anos de chumbo, a intensa repressão aumentou a oposição ao regime, com a organização de movimentos guerrilheiros. Vocês vão ouvir também que houve ditadura, que houve uma pressão, que eles perseguiram, torturavam, porque existia movimentos de rebeldes. Bom, os movimentos guerrilheiros, que não foram poucos, estavam o tempo todo combatendo o novo regime estabelecido pelos militares.
Então, mas quem criou isso foi os militares apertaram porque tinha muito rebelde, ou os rebeldes surgiram porque tinha uma pressão grande dos militares. Não é, as coisas não são causa e efeito assim. O que nós precisamos entender é que o movimento guerrilheiros tinha um porquê e tinha uma lógica. E a gente tem que entender tanto a lógica dos militares, quando queriam calar politicamente o povo, como a lógica dos guerrilheiros, que estavam diante de um governo que não lhes dava opção de ação. Então, os militares reagiram com violência, praticando torturas, assassinatos e prisão de ativistas de esquerda e de pessoas que eles diziam conspirar contra a segurança nacional. Lembra da direita e esquerda? Os perseguidos eram os da esquerda. Os da esquerda que tem a ver mais com a transformação da sociedade do que com a continuação. Continuação é direita, conservação, direita, transformação, esquerda. Então, nesse período, iniciou-se o processo do milagre econômico. Esse é um grande trunfo dos militares, porque nesse período houve um crescimento expressivo, sim, da produção nacional. Só que a custo de quê? A custo de quem é que nós tivemos esse momento de crescimento econômico? A última fase do regime militar durou 10 anos, 74 a 84, foi marcada no plano econômico pelas crises internacionais decorrentes da elevada expressiva dos preços do petróleo. Pessoal, se liga aí. Mercado mundial, 1970, crise do petróleo. 1970, crise do petróleo. Então todo mundo sofreu com isso. O Brasil também sofreu. E o regime militar não aguentou a pressão. A oposição ao regime fortaleceu-se tanto no plano eleitoral quanto no plano dos movimentos populares. O governo de Geisel conteve militares que queriam a continuidade do regime e iniciou uma transição lenta e gradual para a democracia representativa. Então, teve militares que não queriam arredar o pé da ditadura, do controle. Porém, houve a percepção do mundo naquele contexto de crise de que o melhor era ceder, era abrir o regime para uma democracia. Alguns fatos importantes que merecem ser lembrados. Primeiro, a extinção do AI-5. O AI-5, meus amados, está à disposição na internet com ponto 1, ponto 2, ponto 3, tudo referente à perda de direitos políticos, a possibilidade de perseguição, entre outras coisas, está tudo na internet à disposição de vocês. Então não tem muito segredo. Timóteo, mas depende do site. Não, nesse caso você tem um documento. Aí você analisa o documento. Os sites, cada um pode falar um pouquinho sobre o documento, mas o documento está na internet. Aprovação da lei da anistia em 79, com o retorno dos exilados políticos. Muitos filhos da classe média foram enviados para outros países, porque não era fácil matar a classe média alta. Então, era melhor os filhos dos ricos e da classe média alta, que eram rebeldes, eles serem mandados para outros países. Só que aí, em 79, houve uma lei que perdoava esses indivíduos e eles poderiam voltar para o Brasil. Restabelecimento do pluripartidarismo. O que tinha antes? Bipartidarismo. 2. Agora tem o que? Pluripartidarismo. Vários e vários partidos poderiam voltar a disputar as eleições. Campanha por eleições diretas para presidente da República em 84. Só que essa campanha foi derrotada no Congresso. Então não foi nesse momento que nós tivemos as eleições diretas. O retorno à democracia iniciou-se com a eleição indireta do primeiro presidente civil a substituir os militares. O presidente eleito, Tancredo Neves, morreu antes de tomar posse. O vice, José Sarney, do Maranhão, olha que orgulho, nós tivemos o primeiro presidente civil, o primeiro presidente pós-ditadura. Se nós não tivéssemos toda uma herança negativa com o Sarney, de
atos e de políticas esdrúxulas que fizeram com que o Maranhão permanecesse no lugar onde ele está, que é de pior estado da federação, nós tínhamos muito a nos orgulhar da importância de Sarney para a política nacional. Em 88 foi promulgada a Constituição Cidadã, fundamental para a democracia estável no país. Os governantes seguintes foram eleitos pelo voto popular. O Legislativo e o Judiciário desenvolveram suas atividades plenamente. Então, se num momento da ditadura o Legislativo não funcionou, o Judiciário sofreu interferência, nesse momento, a partir de 1988, garantidos pela Constituição Cidadã. Olha, se liga, quando é nossa Constituição? 88. Se liguem, 88 é a Constituição Cidadã. É assim que ela é apelidada, porque, de fato, ela tem muitos avanços relacionados à cidadania, ao ser cidadão num país como o Brasil. A preocupação fundamental do Estado nesse período foi a redução da inflação. Vários planos econômicos foram criados para isso, mas somente o Plano Real alcançou os objetivos propostos. Se você já nasceu nessa égide do Real, se ligue que existiram muitas moedas durante o século XX e só nos anos 90 que o Real foi estabelecido. O Estado neoliberal, nós vimos isso no capítulo 10, o que é o neoliberalismo, que se implantou a partir do governo Fernando Collor e Itamar Franco, criou um estado do mal-estar social com políticas que desenvolveu. Se liga no jogo de linguagem aí, ó, na brincadeirinha. Nós temos no capítulo 10 um ensino sobre o estado de bem-estar social, que é um estado um capitalista no qual havia benefícios aos trabalhadores. O estado de mal-estar social é visto como um estado neoliberal que não trouxe benefícios diretos aos trabalhadores. No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que sucedeu ao de Fernando Henrique Cardoso, foi necessário ampliar políticas de compensação à concentração de renda e às desigualdades sociais. Compensar. A renda estava muito concentrada na mão de poucos. Teve que haver políticas para ver se isso melhorava, se a renda era distribuída e as desigualdades sociais diminuíram. Essas políticas foram lentamente provocando uma pequena diminuição da desigualdade social no Brasil. Existe um índice que mede a desigualdade social no Brasil, aliás, no mundo. E esse índice, no período em que o Luiz Inácio Lula da Silva esteve ao poder, ele diminuiu no Brasil, sendo que o natural em todo o resto do mundo foi uma subida. Então, houve ganhos? Houve. Alguns dados mostram que a desigualdade social diminuiu. Diminuiu substancialmente? Não. Mas se pararmos para analisar que em todo o mundo houve um aumento da desigualdade e no Brasil houve um pequeno decréscimo, isso é de se louvar. Então, esse é o nosso primeiro momento. Tem uma atividade, mas eu vou passar depois no Classroom para vocês, tá bom? Um abraço e leiam, tá? Leiam sobre a ditadura, porque nós encontramos muito material hoje em dia e muito material também sem fonte. Sempre considerem as fontes. E lembrem que no começo do governo atual, do governo federal, nós tínhamos um ministro da Educação que queria dar para vocês, que queria colocar para vocês livros sem fonte, sem referência. Só para lembrar. Um cheiro.